o registro. Graças a Deus. Amém, amém, graças a Deus. Livro de Isaías, capítulo 61. Vamos ler os versículos 1 e 2. Amém. Se alguém tem celular ligado, desliga o celular, para nós ter toda a nossa atenção focada aqui na sua palavra. Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2. Todos podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E outras traduções, a consolar todos os que choram. Algumas traduções mudam, mas eu creio que os irmãos leram mais ou menos isso que eu li aqui. Sim? Vamos falar com o Senhor agora em uma palavra de oração, curva a tua fonte e vamos orar juntos aqui. Querido Deus e precioso Pai, até aqui estivemos entoando cânticos, louvores de adoração a Ti, para Te exaltar e Te glorificar, porque reconhecemos a Ti em todos os nossos caminhos e sabemos que Tu tens o controle de nossas vidas. E temos gratidão por tudo que Tu tens feito por nós. Agora, nesse instante, Senhor, suplicamos para que Tu nos ajude a meditar na Tua palavra, que Tu venhas abrir a nossa mente, a qual nós, de coração, nos abrimos, nos entregamos, nos rendemos a Ti, para que Tu venhas falar conosco. Te damos liberdade, Pai. Fala com cada um dos Teus filhos, que a instrução da Tua palavra venha servir de conforto, de consolo, de instrução, de conhecimento, de direção. Porque é a Tua palavra que faz isso e nós necessitamos disso. Precisamos da Tua palavra para que ela nos guie, nos direcione, nos fundamente, e nos dê a direção correta para como atuar como filhos Teus. Aqui estamos com esse objetivo, para ouvir um pouco mais de Ti, aprender algo mais de Ti, para o nosso amadurecimento. Queremos amadurecer mais como filhos e filhas Tuas. E crendo que Tu nos socorre, que Tu nos ajudará nesta noite, nessa petição que Te fazemos desejar, nós Te agradecemos, no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Meus irmãos, todos sabem que o Senhor Jesus Cristo fez a mesma leitura desta parte de Isaías que nós lemos, lá no rolo de Isaías, em uma sinagoga, afirmando que naqueles dias, essa escritura, nos dias de Jesus, já estava cumprida. Você lembra disso? Ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? E me ungiu. Então, Jesus, ao ler a escritura e dizendo, isso está cumprindo, isso tudo está acontecendo aqui comigo, então Jesus ali estava confirmando, olha, eu não sou Deus, Jesus não era Deus, ou o próprio Espírito Santo, mas ele disse que o Espírito Santo do seu Deus, o Espírito do seu Pai, estava nele e sobre ele lhe ungindo. Essa escritura disse, está cumprida. Deus, o Espírito do meu Pai, está sobre mim, ele me ungiu. Fez de mim Emanuel, Deus conosco. Então, nós sabemos que ele, na verdade, não nasceu desta forma. Deus não habitou no Filho, ungindo este Filho, fazendo dele Emanuel, Deus conosco, logo ao seu nascimento. O irmão Branham, quem nos esclarece, nos diz isso claramente em sua mensagem,
que Deus, o Espírito, seu Pai, lhe ungiu dali uns 30 anos depois do seu nascimento. Porque não foi Deus ali quem nasceu, foi o Filho de Deus quem nasceu. Então Deus ungiu aquela carne, habitando neste corpo, corporalmente, em plenitude e sem medida. Dali uns 30 anos Deus fez isso. Então, dali em diante, essas escrituras começaram a se cumprir. Deus, o Espírito de Deus, o estava ali ungindo, fazendo dele Deus na terra, Deus conosco. Então, ali começou a acontecer isto. Jesus recebeu do Espírito de seu Pai ali sem medida. Quando que foi isso? Ali, logo após o seu batismo, né, no Rio Jordão, quando João Batista o batizou nas águas. Lá o Senhor Jesus Cristo, então, foi cheio do Espírito de seu Deus e Pai. E, por consequência disso, logo em seguida, seu ministério teve início com sinais. Os sinais aconteceram depois que Deus habitou no seu Filho. Por isso que você não tem registro de alguma coisa que o Filho tenha feito antes do seu batismo. Não tem registro. Tem livros apócrifos falando que o menino Jesus já fazia sinais, mas tudo isso é uma mentira. Porque Deus não estava naquele menino, naquela criança. Mas quando Deus entrou no seu Filho, então começam os sinais. Por isso que não há registro. O que aconteceu com Jesus? Né? Você tem um registro breve ali em Lucas, quando ele esteve conversando com os sábios do templo, com os ministros, né? E ele mostrou sabedoria, porque a própria Bíblia diz que Cristo, desde criança, crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Deus lhe dava sabedoria. E aos poucos eu quero crer que Deus, o seu Pai, lhe dava recordações de algumas coisas do tempo que ele esteve com ele antes da fundação do mundo. Então, aos poucos, Deus foi revelando ao seu Filho a sua natureza, quem ele era, para poder iniciar então o seu ministério, sabendo exatamente o que ele era, quem ele era e o que Deus iria fazer através dele. Então, esse é o ensino de uma humana, né? Quando Deus habitou no seu Filho ali no Jordão, ali então se tornou Emanuel, Deus conosco. Só uma mensagem aqui do profeta, mensagem Cristo Isto de 50. Não sei se foi traduzido. Agora, deixe-me dizer uma coisa, amigos. Então, quando Jesus desceu ao Jordão para ser batizado por João, João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, estava sobre ele. Ele então foi cheio do Espírito de Deus, ali. Foi a partir de Jordão, não antes disso. Ele não nasceu com uma medida do Espírito Santo, dali 30 anos, o resto de medida que faltava agora foi completado. Não, ele não tinha essa medida, uma medida, mas ali no Jordão todo o Espírito entrou neste filho. E depois ele foi ao deserto para ser testado por 40 dias e saiu, e os milagres e sinais começaram a segui-lo. Então, o irmão está dizendo, antes disso não houve sinais nenhum, não houve milagres, não houve obras para ser registrada. Porque Deus ainda não estava naquele filho. Agora sim, então começam os sinais, começa o seu ministério. A Bíblia diz, esses sinais seguirão os que creem. Amém. Então veja, agora cabe também a nós mesmos também sermos cheios do Espírito de Deus, como o hino que nós acabamos de cantar. Espírito de Deus, enche a minha vida. Sim, nós temos isso agora. Nós precisamos disso, melhor. Assim como o próprio Filho unigênito de Deus também foi cheio do seu Espírito. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então vamos lá. Quando alguém é cheio do Espírito, ele vai entrar em contenda? Ele disse, não entre em contenda como quem está embriagado, mas seja cheio do Espírito. Embriague-se do Espírito. Então, uma vez que você é cheio do Espírito, vai você que fica gostando de ficar criticando e brigando e contendendo com alguém por causa de questão doutrinária, isso e aquilo. Se alguém se diz ser cheio do Espírito Santo e continua com um espírito contencioso, de discutir doutrina, isso e aquilo, então alguma coisa está errada. Porque Paulo diz, se você é cheio do Espírito, esse espírito contencioso não existe mais, não há mais espaço para isso. Você não fica mais tentando provar que você sabe, o que você entende, o que você deixou de fazer. Não. Simplesmente você é guiado pelo Espírito Santo e você vai deixar que Ele mesmo vai usar a tua vida para testificar do que Ele é, ou que você é, o que Ele está fazendo através de você. Você não tem que ficar se inquietando ou tentando arrazoar alguma coisa.
É isso que eu entendo do que Paulo disse. Não seja contencioso, seja cheio do Espírito. Então, quem é cheio do Espírito não fica... Você entendeu? Entendeu o que eu quis dizer, né? Não fica contendendo, não fica discutindo. Você pode falar sobre assuntos doutrinários com quem quer que seja. Se alguém não discute, se alguém discute com você, você não vai discutir. Você talvez pode até falar, olha, meu irmão, você é carinhoso, você é amoroso. Não é exatamente assim que está na Bíblia, mas se você insiste assim, tudo bem. Você não vai forçar nada, porque você não tem esse espírito contencioso. Isso acabou. O Espírito de Deus que está em você não te leva para esse caminho. Mas eu tenho que repetir, aquelas pessoas que gostam de contender, discutir, e se diz cristão, se diz cheio do Espírito, se diz nascido novo, alguma coisa está errada aí. Porque o Espírito Santo não te leva para este caminho. Amém? Está claro? Está entendido isso? Então veja, vou repetir aqui, vou ler minha nota. Se alguém alega ter o Espírito Santo e ainda assim é contencioso, então há algo de errado. Porém, a única maneira de alguém ter a experiência de ser cheio do Espírito, como é que é? Qual é o caminho para você ser cheio do Espírito? Nascer de novo, não há outro caminho. Não há uma permuta, não há uma troca aqui, você tem que nascer de novo. É o caminho para que você seja cheio do Espírito, de forma que você não seja mais como um contencioso, como qualquer outras pessoas do mundo. Quero ler outra mensagem aqui do profeta, mensagem expectativa de 61. Bem, você diz, eu pertenço à igreja metodista, minha mãe pertencia lá. Oh, isso é um neto. Deus não tem isso. Você é um neto da igreja metodista. Você é um neto da igreja pentecostal. Vamos trazer para a mensagem, meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô pertencem à mensagem, então o que você é? Então você é um neto, um bisneto. Mas Deus não tem nada disso. Mas Deus não tem nenhum neto. Cada homem e mulher tem que nascer de novo individualmente. Lembra o que João disse lá, em João capítulo 1? Aqueles que são chamados de filhos de Deus não são pela vontade do homem, não é pela vontade da carne, sim, mas de Deus. Então você não é feito filho de Deus pela tua própria vontade ou pela vontade de um terceiro ou do sangue. Uma parte da escritura que eu estava esquecendo. Ninguém é filho de Deus por causa de sangue, ou seja, porque você vem de uma linhagem de crentes, de filhos, não. Você é filho de Deus pela vontade de Deus, pelo beneplácito de Deus. Então, você tem que ser nascido novo individualmente, filhos e filhas de Deus. Isso é o que os torna cheios do Espírito e cheios de vida. Graças a Deus, nós cremos nisso. Então, sem o novo nascimento, alguém que reclama aí estar cheio do Espírito vai estar apenas enganando a si mesmo. Apresentando-se, na verdade, aí como um falso adorador. Nós já temos visto aí em algumas ocasiões que Jesus, ele era Deus em plenitude, enquanto que nós, inclusive o próprio irmão Branham, disse que nós somos Deus em uma medida. Todos nós somos pequenos Messias, sim. Pequenos logos de Deus. Então, nós temos Deus em nós, mas não da forma como Cristo tinha Deus nele. O próprio Mombana disse, eu tenho Deus em mim em uma medida, e isso já escandaliza alguns teólogos de alguns grupos da mensagem, que diz que o Mombana era a plenitude de Deus encarnado. Alguns chegam a dizer isso, ao ponto de depois até batizar, orar em nome de William Branham. Eu te batizo em nome de William Branham, eu oro e intercedo em nome de William Branham, porque alguns pensam que William Branham tinha a plenitude de Deus encarnado nele. Mombana disse, não, eu só tenho uma pequena colherzinha do oceano em mim, mas no Filho de Deus havia todo o oceano dele lá. Eu só tenho uma porção, vários sermões ele diz, eu só tenho uma porção do Espírito em mim, assim como você também tem. Mas nós temos que ter. Mas essa pequena porção que nós temos é o suficiente para nos encher e ser guiados por Ele, e perseverar e prevalecer contra todas as hostes do mal. É o suficiente. Amém? Porque nós temos direito a promessas. E as promessas são nossas porque não tivemos que fazer nada por elas. Cristo já fez por nós e nos deu, nos outorgou tudo isso gratuitamente. Você tem direito a ter uma vida cheia do Espírito Santo, você tem direito a ser batizado pelo Espírito Santo, você tem direito à cura divina, você tem direito a todas as bênçãos redentoras do Calvário, porque já foram pagas na cruz do Calvário por mim e para você. Tudo isso é nosso, é um direito nosso. Basta agora você crer simplesmente e tomar posse disso.
Graças a Deus. Mas veja, a questão que nós deveríamos levantar aqui não é exatamente de o quanto do Espírito, da medida, da porção do Espírito nós temos. Mas tudo bem, o Umbanda disse que ele só tinha uma porção do Espírito e nós também temos, mas vamos lá. Eu acho que eu não tenho a mesma medida que o Umbanda tinha, porque o Umbanda, com a medida pequena que ele disse que tinha, ele fez muita coisa assim. Muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas. Então, eu vou aceitar como o Umbanda disse, eu também tenho uma medida, mas não sei se é a mesma medida que ele tinha, eu acho que é bem menor. Ele tinha uma medida maior. Veja, não é questão de você ficar questionando isso. A questão aqui que nós deveríamos levantar não é o quanto que nós achamos ou pensamos que nós temos na medida de Deus em nós. O que nós deveríamos considerar é o quanto de nós o Espírito de Deus tem. O quanto de você permite que Ele tenha. É com isso que você tem que se preocupar. Será que tudo que você tem, você deixa Ele ter também? Ou será que tem uma parte da tua vida que você não deixa ninguém tocar, nem o próprio Deus pode tocar? Porque, aqui Deus, aqui tu não lida. Não, aqui essa porta do coração está fechada para o Senhor, é só eu. Eu tenho minha vontade, eu tenho os meus direitos, tenho minhas vindicações, tenho minhas razões, então aqui o Senhor não toca. Bom, então Deus não tem tudo de ti. É com isso que você tem que preocupar-se. Porque para você ser cheio do Espírito Santo, o que você tem que fazer? Você tem que permitir que tudo de você seja dele também. Então você não pode fazer exceções. Deus, aqui isso eu posso fazer, porque a tua palavra diz que tu tem que fazer, tudo bem. Mas há algumas coisas, Senhor, que eu não concordo, eu não penso assim, eu quero fazer diferente, eu quero interpretar diferente, eu quero levar a coisa dessa outra forma. Bom, então você não está deixando a tua vida ser toda dele, porque você está negando uma parte. Então você nunca poderá ser cheio do Espírito Santo e, por consequência, nascido de novo. Então, para você ser nascido de novo, ser cheio do Espírito, você tem que se permitir ser todo dele, deixar ele ser realmente o teu Senhor. Deixe que toda a tua vida seja dele. E ele vai dar a medida de unção que ele achar necessário você ter para ter uma vida como cristão, ou até para fazer sinais, ou ter um ministério, não importa, seja o que for, ele vai te dar, mas ele só vai te dar alguma coisa se você permitir dar tudo o que você tem para ele. Faça isto. E você verá os sinais de Deus na tua vida. Amém? Você crê nisso? Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ler aquela escritura, porque eu li aqui Isaías, certo? Onde fala, o Espírito Senhor Deus está sobre mim, mas eu quero ler aquela escritura onde Jesus leu essa escritura aqui lá na sinagoga, está lá em Lucas 4, a partir do versículo 17. Lá diz assim, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Você sabe, ele só leu até ali. Mas eu li mais um pouquinho, né? O que mais que nós lemos ali? O ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus não quis ler essa parte. Né? Você sabe, o Umbanda gostava de explicar por que ele não queria ler essa parte. Ele só leu até onde disse aqui. O ano aceitável do Senhor. Leu só até aqui. Aí ele fechou o rolo, cerrando o rolo e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Tá, e agora, o que ele vai fazer? Leu isso aqui, sentou e acabou? É só isso? Porque ele já tinha feito muitos sinais, já estava muito famoso naqueles dias. Então todos estavam olhando, esperando mais alguma coisa. Eles sabiam que mais alguma coisa tinha que surgir. Então daqui a pouco, o que Jesus faz? Todos eles fitando os olhos nele. E então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Tudo que vocês acabaram de ouvir da leitura que eu fiz, tudo isso já está cumprido, já está acontecendo agora mesmo diante dos seus próprios olhos. Agora, observe que Jesus ele disse que ele veio para proclamar, porque uma vez que ele se apropriou da Escritura, dizendo isso já está sendo cumprido agora comigo, através do meu ministério. Então ele que está dizendo, eu estou fazendo isso aqui agora. Ou Deus, através de mim, está fazendo. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu lá no Jordão,
Eu sou Deus conosco aqui diante de vocês. Então, ele se apropriou disso aqui. E a palavra que ele usou aqui, o ano aceitável do Senhor, que é o que estava ali no rolo, essa palavra, apregoar ou proclamar o ano aceitável do Senhor, no hebraico lá, a palavra lá é cara, ou cará, que quer dizer chamar, quer dizer clamar, recitar, ler, gritar, proclamar, emitir um som alto. Então Jesus aqui está dizendo, isso aqui já foi cumprido, eu vim aqui para fazer isso. Eu vim aqui para emitir um som alto, para proclamar, para gritar, para recitar, clamar, chamar, convocar o ano aceitável do Senhor. Então, do que Jesus aqui estava falando? Ele estava fazendo alusão ao ano do jubileu. Porque no ano do jubileu, quando a trombeta soava, ou o shofar tocava, a liberdade era proclamada por toda a terra. Então, da mesma maneira, quando o Messias viesse, o que ele está tentando ali é mostrar um tipo da lei que agora estava se cumprindo. Quando Cristo viesse, ungido pelo Espírito do seu Pai, Deus, o que ele faria? Ele haveria de proclamar também liberdade. Liberdade agora para todo o seu povo, liberdade para a igreja, liberdade essa que seria concedida para todo o povo de Deus, para abandonar a servidão do pecado. Então, você vai entender isso quando você ler lá as escrituras que eu quero ler para você, que fala sobre isso, porque Jesus está fazendo alusão ao ano de jubileu, ou se você preferir, a escritura de Isaías está fazendo alusão a isso. Então lá em Levítico 25, a partir do verso 8, diz assim, também contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Vão tocar o shofar. No dia da expiação, fareis passar a trombeta para toda a vossa terra. É a festa de Yom Kippur. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tomareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, no 50º ano, o que a lei dizia? Era a lei, o ano do jubileu, melhor. Então, os principais aí, objetivos daquele ano especial era separado por Deus para que o povo, então, vivesse um ano de libertação, um ano de restauração, um ano de fé, um ano de consagração a Deus. Através aí de diversas práticas, havia alguns rituais que eram feitos, essa festa de Yom Kippur, a festa de expiação, elas tinham que ser observadas naquele ano aí. Então, este ano de jubileu, ele era anunciado, como disse, pela trombeta aqui, pelo shofar. Então, uma das regras do jubileu tinha a ver com a libertação de escravos. Havia pessoas que às vezes tinham dívidas e não conseguiam pagar. Então, como é que eles faziam para sanar as dívidas? Eles se entregavam a si mesmos como escravos para poder pagar a dívida. E alguns precisavam levar alguns anos para fazer isto. E às vezes não se limitava, não era o suficiente apenas a própria pessoa, às vezes até membros da família teriam que ser levados junto para trabalhar para aquele senhor, pelo tempo que fosse necessário, até saldar a sua dívida. Mas o que a lei está sendo dito aqui é que no ano do jubileu, então, não importa se a dívida fosse sanada ou não, havia um tempo específico no ano do jubileu, todo escravo ali era liberto. Todo ele. Certo? Então, mas antes disso, antes do shofar, do 50º ano ser tocado, antes disso já havia uma preparação, como eu disse. Então, o escravo, no caso, ele já tinha até, era levado a adotar alguns comportamentos diferentes, já recebia um tratamento diferente, melhor dizendo. Como, por exemplo, até de comer na mesa do seu senhor. E já era convidado, né, o senhor era obrigado pela lei a chamar o seu servo ali para comer com ele, ceiar com ele, já como que preparando para a libertação que estava prestes a ser concedida a ele. Então havia toda uma preparação. Então, o escravo, ele não poderia ser feito escravo por mais de 6 anos. No 7º, ele deveria ser liberto.
Mas se após aqueles 6 anos o escravo gostasse tanto do trabalho, do companheirismo, tivesse uma simpatia tal com aquele senhor, que ele não quisesse mais ser escravo, ou desculpe, não quisesse deixar de ser escravo, então você sabe, o irmão Branham chama muita atenção disso. A lei dizia que ele era marcado na orelha, não é isto? Então agora ele se tornava escravo para sempre. Poderia haver tantos outros jubileus, não podia mais. Ele aceitou ser um escravo para sempre. Então ele tinha uma oportunidade para ou ser liberto, ou continuar escravo para o resto da vida. Mas existia isso, irmão Jorge? Eu creio que sim. Eu acho que havia algumas pessoas que eram simples, pobres, humildes. Então, se ele se sentia bem tratado, bem cuidado, alimentado, tinha um trabalho, tinha um lugar, um teto para viver, morar, se o seu senhor era bom, acho que alguns se sentiam contentes, satisfeitos. Podia ser pouco, mas talvez estava satisfeito. Então, ele aceitava. Se acomodava, tá bom, eu tenho isso aqui, eu tenho que comer, eu tenho um teto para onde morar, então não preciso me preocupar com mais nada, estou satisfeito. Então tem gente, quando você traz para o espiritual, você vai ver que parece que é a mesma coisa. Alguns estão vivendo aí em ministérios que são escravizadores. As pessoas estão ali escravas, mas parece que elas estão contentes. Estão satisfeitos com aquilo ali. Estão satisfeitos com aquela querela que eles estão comendo. Não é a palavra de Deus, mas estão satisfeitos com aquilo. Então aceitam ser escravo daquele ministério, daquele sistema. Tudo isso, você sabe, no natural tipifica o espiritual. Então é isso que acontecia. Você vê isso lá no livro de Êxodo 21, verso 6, que eu não quero ler, só quero aqui registrar, caso você queira anotar isso. Você tem isso comentado lá. Então veja, e não somente isso, não é só questão de escravos. No ano de jubileu, transações envolvendo terras também deviam obedecer à lei do jubileu. O que significava que uma pessoa que vendesse uma terra já não poderia mais vender para uma outra pessoa. E, na verdade, a venda valia sempre até o ano do jubileu, quando depois ela era devolvida para o seu primeiro dono. Então, você vai ali em Êxodo, você vai ver todas essas leis muito bem regulamentadas ali, certo? Então, o ano aceitável do Senhor, o que é? Eu espero que você já tenha entendido. Era o ano de jubileu. O ano de jubileu. Então, este dia de jubileu que era proclamado ali por Jesus, que ele estava proclamando, que aconteceu, seria quando? Quando que aconteceu? Ele disse, isso já está cumprido, certo? Mas quando exatamente aconteceu? Você sabe quando? O ano de jubileu, o ano aceitável do Senhor, que Jesus disse que aconteceu, que estava sendo cumprido ali, ele, na verdade, ele aconteceu no dia do Pentecostes. No dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Eu não sei se os teólogos os seminários ensinam dessa forma, talvez não, mas pouco me importa. Estou dizendo isso porque era assim que o irmão Branham interpretava e explicava. Ele dizia, o ano aceitável do Senhor, que era o ano de jubileu, que Jesus veio proclamar, aconteceu na verdade não exatamente naquele dia, mas foi lá no Pentecostes, ou seja, alguns dias depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então veja, não aconteceu exatamente ali, mas Cristo estava fazendo o que? Ele estava proclamando. Então para Cristo era uma coisa já dada como certa. Isso já está cumprido. Isso já é certo, já é vosso. Porque eu estou aqui e eu vou pagar o preço para que você tenha direito a essa liberdade. Eu vou pagar o preço. Então isso já era uma coisa certa, mas não tinha acontecido. Para o irmão Branham, esse ano aceitável se cumpriu na verdade alguns dias depois, lá no Pentecostes. Ali, quando o Espírito Santo foi derramado. Então, o que é o ano aceitável do Senhor? Essa dispensação atual em qual vivemos. Nós estamos ainda hoje, nos dias de hoje, vivendo esse ano aceitável do Senhor, o ano de jubileu, que é essa dispensação do Espírito Santo, que começou lá no Pentecostes e até agora está aqui. Amém? Mas eu quero ler para você uma mensagem onde uma banda trata sobre isso, para você ver que é assim que ele interpretava, era assim que ele explicava. Tu sabes todas as coisas, mensagem que ele pregou lá em 52. O dia de Pentecostes veio completamente há 1900 anos. Nunca chegará até que Jesus venha. É porque parece que faltou um pedaço aqui da fita. Tá? Agora é a hora. Agora é o tempo. Agora é a hora aceitável. Este é o ano aceitável do Senhor. Este que estamos vivendo agora. E que Jesus disse que se cumpriu lá nos seus dias. Amém? Mas já passou muitos anos. Não interessa a linguagem, que a palavra ano para Deus, um dia, 1000 anos, não importa. Você sabe como é que Deus vê isso. Não existe tempo para Deus.
Certo? Então, este é o ano aceitável do Senhor. Agora é quando a cura deve ser. Agora é quando os milagres acontecem. Agora! Este é o ano aceitável. Este é o ano de jubileu, o ano de libertação. Agora é quando Cristo está se revelando. E sim, como é que ele se revela? Quando você nasce de novo, ele está se revelando a você. Né? O novo nascimento, uma Bruna disse, é quando a pessoa de Cristo se revela a você. Amém? Esse é o momento. Aqui estamos agora, não no futuro, agora. O diabo continua empurrando isso. Isso é catolicismo. Agora é o dia. Esta é a hora. Este é o tempo. Este é o lugar. Agora mesmo. Este é o dia. O ano aceitável do Senhor. Quando Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, está se revelando, se manifestando ao povo, mostrando sinais e maravilhas, a mesma coisa que aconteceu na Bíblia. Pesquise, experimente, é infalível. Oh, que coisa, aqui estamos. Amém. Então veja, Cristo ele tem se manifestado nos últimos dias, por meio da sua parúzia, da sua manifestação da palavra, amém? A sua presença, para pôr em liberdade aqueles que estavam cativos do sistema babilônico laodiceano. Sua parúzia está aqui para promover essa libertação desse cativeiro, porque essa última era laodiceana é uma era de cativos, e muitos aceitaram ser marcados na sua orelha, querem continuar cativos. Mas essa palavra de libertação de jubileu também é dirigida para um povo que não aceita ser levado, tomado como um cativo. Paulo disse, não vos torneis escravos de homens. Essa é a postura da igreja, é a postura da noiva. Então, para estes que essa palavra se cumpre, você não aceita ser escravo de um homem, de um sistema, de um dogma, de uma doutrina de homens, de uma interpretação humana. Você aceita ser apenas escravo, servo do Senhor. Então esse é o tempo que nós estamos passando, este momento da parúzia, onde estamos face a face com Deus, através da sua mensagem, através da sua palavra. Ele tem se mostrado estar presente conosco, tem se permitido inclusive ser fotografado, para mostrar, eu estou aqui com você para te libertar. Este é o ano aceitável, não acabou, esse é o dia para você ser liberto se você quiser. E eu estou te dando agora um profeta, um mensageiro, com uma mensagem, para que você ao aceitar isto, você seja de fato liberto de todo o sistema humano. Ele veio aqui para promover isto, essas mudanças. Ali em Itajaí falamos um pouco sobre isso, de que quando Deus enviava um profeta, era para anunciar erros, falhas do povo e ao mesmo tempo dizer, olha, prepare-se, ou você está disposto a se emendar ou se corrigir, ou você está prestes a ser levado como cativo, vai vir um cativeiro, como aconteceu lá com os assírios e depois com Babilônia. Ministramos um pouco sobre ontem, só resumindo para os irmãos que não acompanharam lá. Então, quando Deus envia um profeta, era para anunciar isso. Você agora vai ter a oportunidade, é uma porta de escape que está sendo dada para você decidir. Ou você se emenda e se corrige para se ver livre, ou você vai aceitar e vai continuar assim, e você vai ser tomado como escravo. Então, Deus enviou nestes últimos dias um profeta com uma mensagem para este objetivo, para não permitir você ser escravo desse sistema babilônico, do concílio mundial de igrejas que está para se formar, que já está se formando na verdade. Esta mensagem é para te libertar, para te poupar de todo tipo de juízo, de problemas que virão sobre aqueles que aceitaram ter a sua marca na sua orelha. Então Deus ele tem nos libertado, como eu disse, por meio dessa mensagem. Mas uma vez que ela é rejeitada por alguns, os mesmos se tornam escravos desse sistema para sempre. Como da mesma forma, para sempre, aquele escravo era aceito lá, depois que o tempo de jubileu passava, e ele aceitava ficar naquela condição. Uma mensagem aqui do irmão Brana, o ano de jubileu que ele pregou em 54. Se você observar, temos alguns dos mesmos costumes. Jesus, ele lia as Escrituras, então baseava seu ensino nas Escrituras. Oh, que maravilha! Jesus baseava o que ele ensinava na própria Bíblia. Todos nós fazemos isso. Às vezes era contrário ao que o povo judeu pensava que fosse, mas ainda assim, quem poderia acusá-lo? Ele era o Senhor da glória. Ele leu ali onde Isaías disse, ele me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, quando ele fez aquilo, fechou e enrolou o livro e o colocou sobre a mesa, voltou-se para o povo e disse, esse dia se cumpriu esta palavra diante de vós. Agora, Isaías, centenas de anos, provavelmente entre 500 e 800 anos antes disso, havia profetizado sob inspiração que Cristo, quando ele viesse, ele seria ungido para pregar o ano aceitável do Senhor. Então isso teve que ser totalmente
exatamente dessa maneira, pois Deus, através do seu profeta, havia falado sua palavra e sua palavra deveria acontecer. Amém. Quero ler mais alguma coisa aqui? A marca da besta, 56. Jesus veio para prenunciar, ou melhor, antecipar o povo do próximo ano de jubileu. Ele foi à sinagoga de Cafarnaum, sentou-se, pegou a escritura e abriu Isaías 61, verso 1, e leu essa escritura: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos, dar vista aos cegos. E quando terminou a leitura, ele se assentou e devolveu a escritura ao sacerdote. Ele disse: hoje essa escritura se cumpriu em seus ouvidos e olhos. Vê isto, pois ele estava dando advertência da vinda do grande derramar do Pentecostes. É isso, é assim como vamos ensinar. O que é o ano aceitável do Senhor? É o Pentecostes que estava para vir. Então não estava exatamente cumprido ali como ele disse. Mas o que estava cumprido é o fato de ele estar ali proclamando. Antes do evento acontecer, tinha que haver alguém para ali proclamar. Então foi isso que Cristo fez. Ele proclamou, e isso é cumprimento da Escritura. Tinha que haver uma proclamação antes que o evento acontecesse. Guarde bem isso aqui que eu estou lhe dizendo. Antes que acontecesse o ano aceitável do Senhor, tinha que haver uma proclamação dele. Depois, efetivamente, ele se cumpriria. Certo? Então, somente quem está realmente livre de todos os sistemas dos homens é que pode ser cheio com o Espírito Santo. Porque, veja, meus irmãos, é impossível que alguém seja cheio do Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, seja escravo de alguém. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Paulo disse: não vos torneis escravos de homens. Amém? Mas veja, para o irmão Branham, ele chamava a atenção, como eu disse, para uma parte daquela escritura ali de Isaías que Jesus Cristo não leu. Ele só leu até onde falava sobre o ano aceitável do Senhor. Mas havia uma parte que ele não quis ler. E você sabe por que Jesus não quis ler? Porque não era para aquela dispensação, não era para aquele dia, não era para aquele momento ali em que ele estava ali, na sua parúzia. Isso era para uma outra parúzia, um outro mover, uma outra vinda que deveria acontecer. E você sabe qual é a outra parte, eu acabei de ler, mas eu quero ler aqui como o Branham explicava, como ele interpretava. Na mensagem O Sinal, de 63, o Branham fala isto. Em Israel, quando soavam as trombetas do ano jubileu, todo homem observou Cristo nessa leitura. Ele unicamente leu a metade, porque somente a metade dela se aplicava àquele tempo, vê? Ele me enviou a restaurar os contritos do coração, proclamar liberdade, assim por diante, veja, mas ele e o ano aceitável do Senhor. E o resto, o dia da vingança do nosso Deus, não é isso? O resto, ele nunca leu aquilo, porque não era para aquele dia, não era para aquele tempo. Ele colocou o pergaminho lá, pois isso é para este dia, vê, e ele só leu parte dele, a parte que era para o seu dia. Agora, isto é o que ele vai fazer hoje, o dia da vingança do nosso Deus. E isso é o que ele vai fazer hoje. Também não é para o futuro, já começou hoje o dia da vingança do nosso Deus. Você está entendendo o que o amor está dizendo? É isso que ele está dizendo, por meio do seu Espírito ungido para a igreja hoje. Agora é a hora. Agora é o tempo. Recebam, gente, recebam. Como vemos os grandes tempos do fim, as intermitentes luzes vermelhas em todo lugar, na natureza vemos a natureza piscando a luz, o tempo está próximo. O que o irmão está dizendo? Veja os sinais do juízo, os princípios de dores aí acontecendo. E isso faz parte desse dia da vingança do nosso Deus, que é para hoje, já está começando. Então, o tempo está próximo, ela está no mundo, vemos isso nos céus, no mar, nas nações, por todos os lados. Você viu o que aconteceu agora na Índia? Vários trens ali se bateram, contaram 300 mortos hoje de manhã, não sei se para quantos já não aumentou. Tudo isso, cada coisinha que você está vendo, faz parte disso que está sendo prometido que ia acontecer. Certo? Porque é o juízo de Deus sobre a terra. Então, como foi nos dias de Ló, como o Espírito Santo operou por meio daquela carne humana lá, que foi Deus manifesto em carne, como Deus habitaria no homem, ele habitou em sua noiva naquele dia, mostrando o mesmo sinal. Jesus disse que seria a mesma coisa nos últimos dias. Entende do que o Mambana aqui está falando? Deus estaria aqui outra vez em carne humana, como teve nos dias de Ló, nos dias de Abraão, debaixo dos cavaleiros de Mãe. Deus outra vez estaria aqui. Para quê? Para fazer uma proclamação. Deus, na carne humana do seu Filho, esteve ali proclamando o ano aceitável do Senhor. Dali a pouco, o que aconteceu? O ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo veio sobre a igreja. Então agora o Mambana aqui está tentando explicar para você que Deus outra vez estava ali, na carne humana de um profeta, para proclamar algo que depois irá acontecer.
Assim como Jesus proclamou e logo em seguida aconteceu o que ele proclamou, então Deus agora desce, se manifesta em um profeta, em carne humana, em uma medida, como ele mesmo disse que tinha, certo? Para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. Você está entendendo? Deus já fez essa parte. Ele usou um profeta, um homem que ele ungiu, vindicou, para proclamar. Isso já foi proclamado. Isso já está cumprido. Aquela outra parte que Cristo não leu, ele deixou para se cumprir agora. Então podemos usar as mesmas palavras que Jesus. Essa escritura hoje já está cumprida. O dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque já houve uma proclamação. Embora agora só resta o quê? O cumprimento. O juízo. O dia da vingança do nosso Deus acontecer. Amém? Está compreendido tudo até aqui? Certo, quero ler outra mensagem. Hoje se cumpriu essa escritura. E sabemos quão peculiar foi essa leitura da escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2, aí 101 e 2, mas ele leu só até ler o ponto onde dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os quebrantados de coração, para curar os doentes, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele parou. Pois depois disso era para trazer o quê? Juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda, não na sua primeira vinda. Então, irmão de ódio, se agora foi proclamado o dia da vingança do nosso Deus, quer dizer então que a vinda de Cristo já está acontecendo? Já aconteceu? Não, mas o dia da vingança do nosso Deus vai acontecer no dia do Senhor. E o dia do Senhor tem a ver com a parúzia. E a parúzia não tem apenas a ver com a vinda física, mas com essa vinda espiritual que você vê ali. Aquilo não é a vinda física, mas isso é a parúzia. O Senhor já está aqui. O anjo forte, ou seja o nome que você quiser dar, ele está aqui para guiar e conduzir a sua igreja, preparar a sua igreja para quê? Para se ver livre do dia da vingança do nosso Deus, porque ele nos deu uma mensagem para que você não seja cativo desse sistema que está aí para se formar, para cativar. Mas vai ter alguns, você sabe, a maioria vai aceitar a sovela ser marcada na orelha. Mas alguns não vão aceitar. Amém? Nós estamos aqui porque aceitamos essa mensagem que nos liberta e nos prepara para sermos poupados desse dia. Amém? Então ele está dizendo, isso aqui é para a primeira vinda, né? Ou para a segunda vinda. E ele parou e se virou, ele disse, hoje se cumpriu a escritura. Como isso foi direito? Amém. Vou pular alguma coisa, quero ler outra mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? Observe a exatidão que a escritura dá a isto, observe o que isto para mostrar. Aqueles que desejam crer, aqueles que desejam ver, lembrem-se que Jesus parou no meio da escritura, porque parte dela já havia sido cumprida então, o restante era para a sua segunda vinda, para pregar o ano aceitável do Senhor, curar os quebrantados de coração, e parou. Não trazer julgamento aos gentios, até a sua segunda vinda. Observe essa escritura aqui, como se assemelha a essa. E Elias, tomará os corações dos pais aos filhos. Agora está falando de Malaquias 4. Então não misture isso com Malaquias 3, diz o irmão Brana. João Elias, o qual veio nos dias anteriores à primeira vinda de Cristo, tomou o coração dos velhos pais, patriarcas, a mensagem dos filhos, a nova mensagem. Agora observe, e os corações dos filhos aos pais. Em sua segunda vinda, nos últimos dias, ele retorna à fé apostólica novamente. Vê quão perfeitamente concorda as Escrituras, aquele era o fim do Antigo Testamento, o Antigo Testamento. O que o irmão Brana aqui está dizendo? Que quando Jesus disse, essa escritura está cumprida, o ano do jubileu está aqui, o ano aceitável do Senhor já está se cumprindo. Então, quando o Espírito Santo foi derramado, o irmão aqui está dizendo, ali acabou a lei. Jesus estava como que dizendo, a dispensação da lei está com os seus dias contados. Isso já está cumprido. Então agora, o irmão Brana está fazendo aqui uma conexão com Malaquias 4 para você entender isto. De que este ministério de Elias de Malaquias 4, quando estivesse aqui, ele viria com uma mensagem que ele disse que é a fé apostólica, novamente, retornando para a igreja. Para que isso? Para te libertar. Para te ver livre do juízo. É a doutrina apostólica, restaurada agora através de Malaquias 4, através desse profeta. É essa doutrina, esse entendimento e o poder que há, porque a palavra, a doutrina, é poder, é vida, é Deus mesmo aqui. Não são apenas uma boa letra, um conhecimento teológico, é vida, é poder, é Deus, é Cristo em você. Então, quando você tem isso aqui retornando, porque é a mesma vida e o poder que estava nos primeiros pais, quando retorna agora, é isso que vai te preparar para você não mais ser um escravo do sistema dos homens, mas para que você seja liberto e poupado do dia do juízo que tem que vir sobre todos aqueles que rechaçaram essa doutrina e que não aceitaram essa palavra como foi dada, como foi restaurada a nós.
Então, ou você aceita isso aqui, ou você é marcado para ser um escravo para sempre. Entende tudo que o Mamona aqui está dizendo para nós? Essa doutrina, esse entendimento que ele nos restaurou, é isso que vai nos poupar do dia da vingança do nosso Deus, que virá sobre aqueles que rejeitaram isto aqui, que arrazoaram contra isto. Por isso que é tão importante você tratar disso, pelo menos até você entender certas coisas sobre a doutrina, você tem que entender. Uma vez que você entende, nós podemos tocar o barco para frente, não é isso, irmão Arantes? Seguir adiante com tantas outras coisas que Deus tem para nos dar. Mas o básico você tem que ter isso, e Ele nos deu. Porque você tinha que ter. Se não precisasse, Ele não teria nos restaurado. Mas se Ele deu, é porque Ele sabia. É por este caminho que você é restaurado. É por este caminho que você é liberto. É por este caminho que você é cheio do Espírito e nasce de novo. É por esse caminho. Certo? Então veja que, assim como a segunda parte de Malaquias 4 foi cumprida nesses últimos dias, então nós podemos dizer que Cristo, na sua parúzia, também está aqui para promover o juízo sobre aqueles que não aceitaram a sua alforria. Ele nos deu alforria, agora alguns não querem. Eu vou ficar com o entendimento que eu sempre tive, do que Mambana pensou, pregou, que eu acho que é o certo. Bom, então você está sendo marcado na orelha como escravo. Você colocou um ponto final em sua teologia, ao invés de ter colocado uma vírgula. Aceite a parte, como a Mambana disse, que Jesus é Deus. Aceite aquilo ali. Mas não põe um ponto final nisso. Aceita também outra parte onde ele diz que Jesus tinha um Deus. Aceita outra parte onde ele fala que Jesus dobrou os seus joelhos diante de Deus lá nos céus. Então Deus toma o seu filho e disse: meu filho, assenta-te aqui a minha mão direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aceita a parte onde o irmão Bana disse: agora nós temos dois, o Pai, e do Pai vem a luz, que é o seu filho. Aceita a outra parte. Não ponha um ponto final na sua teologia. Então agora esse ministério do Filho do Homem voltou para quê? Para neste último dia anunciar ou proclamar o juízo e o dia da vingança do nosso Deus. Senão, vejamos como que o mestre dessa mensagem, o irmão Oliveira, tratou sobre isso. Não escandaliza, eu quero ler aqui alguma coisa, limos alguma coisa sobre o irmão Oliveira ontem, quero ler rapidamente aqui alguma coisa que ele falou, que nos explica a mensagem e o próprio ministério do irmão Branham. No seu sermão que o irmão Oliveira pregou em 87, os ungidos dos últimos dias, número 10, ele pegou o sermão do irmão Branham, e ele lia e comentava. Lia parágrafo por parágrafo e comentava. Então isso aqui já era o número 10 daquele estudo. Porque o irmão Branham disse: Li, eu quero que você pegue as minhas fitas, parta em pedaços e dê para o povo. Foi uma comissão que o irmão Branham deu ao irmão Oliveira. Então ele fazia, ele pegava um sermão, às vezes ficava meses com aquele sermão, até ler e comentar tudo. Então, no comentário do número 10, ele vai dizer aqui: para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, em Lucas 4, fechou o livro, portanto, há um período entre o dia da vingança do nosso Deus e o conforto daqueles que choram. Em outras palavras, o dia da graça termina. Ou seja, o ano aceitável do Senhor era o fim do quê? Da lei mosaica, e o início da dispensação da graça. Mas o que é o dia da vingança do nosso Deus? O que é isso? Deveria ser o futuro fim da própria graça, da qual nós estamos aqui. Ela ainda não acabou. A dispensação da graça termina quando acaba a dispensação gentílica. Quando, de fato, a era gentílica laodiceana se encerra. Que se encerra com a vinda física de Cristo. Mas já estamos nos encaminhando para isto. Então, a graça está prestes a acabar. E ela vai terminar com o fim dessa dispensação, certo? Agora você notará aqui que duas coisas foram mencionadas no versículo 2. Número 1, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Número 2, para proclamar o dia da vingança do nosso Deus. E para proclamar um conforto aos que choram. Agora surge a pergunta: houve uma proclamação a respeito dessa primeira parte? A resposta é sim. Lucas 4. Jesus veio e proclamou, depois se cumpriu. Está entendendo aqui o argumento dele veio? Agora, ele vai perguntar para você: não houve uma proclamação do dia da vingança? Sim, Deus usou um profeta para proclamar. Agora só o que resta? Acontecer. Está entendendo? Amém. Então, tudo bem, que tal isso em nossos dias que agora está chegando? Tudo bem, vamos descobrir o que podemos ver sobre isso. Tem a ver com a destruição do tempo do fim. Está se referindo aqui à grande tribulação. É disso que se trata o dia da vingança do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. E claro, eu acho que tão bom quanto qualquer lugar para olhar é Hebreus 12.
Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos. Bom, eu vou pular para ganhar o tempo aqui. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E o irmão Mana disse que Deus, no dia do juízo do Senhor, virá com fogo, virá com bomba atômica sobre o Vaticano, sobre os Estados Unidos, não é isso? Ele vai fazer isto, certo? Só que ele já proclamou isto, agora só falta acontecer. Agora, isso é realmente o que? Malaquias 4. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas você não pode colocar em qualquer outro lugar, e porque é significativo do dia da vingança. Então alguém terá que fazer uma proclamação sobre a segunda parte do segundo versículo lá de Isaías 61, que é o dia da vingança de nosso Deus. E então dar uma mensagem de conforto para aqueles que choram, tudo bem. Entendeu o que o irmão Oliveira falou aqui? Você entendeu o raciocínio aqui? Cristo lá proclamou, logo em seguida aconteceu, né? O irmão explicou, no Pentecostes, ali alguns dias aconteceu. Agora, ele está dizendo que Malaquias 4 teve que se cumprir, porque Deus mesmo tinha que voltar aqui para proclamar o dia da vingança, que agora está prestes a acontecer. Quando? A qualquer momento. Mas como isso tem a ver com o dia do Senhor, e o dia do Senhor tem vários aspectos, tem várias coisas que acompanham, não é só a questão da vinda física. De uma certa forma, isso já está o quê? Já está acontecendo, meus irmãos. Já está se cumprindo. Então, quem fará isso será o mensageiro de Malaquias 4. Então, lembre-se que não foi exatamente Jesus quem proclamou o ano aceitável do Senhor, foi Deus através de Jesus. Então, não foi William Branham quem proclamou o dia da vingança, foi Deus através do William Branham que proclamou o dia da vingança. Agora você está aqui alguns sermões, onde você vai ver Deus através da cara do William Branham proclamando o dia da vingança, nosso Deus. Porque essa proclamação já aconteceu. Mensagem de acusação. Eu acho que é uma das primeiras mensagens dele vir à sua mente, sim. Porque ele acusa e logo em seguida ele proclama. Eu hoje acuso este bando de ministros ordenados, em seus credos e denominações. Eles estão crucificando o povo próprio Deus, que eles alegam que amam e servem. Eu acuso esses ministros no nome do Senhor Jesus em suas doutrinas que alegam que os dias dos milagres passaram, que o batismo em água no nome de Jesus não é suficiente e que não é correto. Sobre qualquer dessas palavras que eles têm substituído por credos, eu os acuso como culpados e o sangue de Jesus Cristo sobre suas mãos, por crucificarem novamente o Senhor Jesus, a segunda vez. Eles estão crucificando a Cristo ao público, tirando deles a coisa que tinham obrigação de estar lhes dando. E eles substituíram alguma outra coisa em alguns no seu lugar, um credo de igreja, pela popularidade. Porque sabe, a mensagem, a doutrina de Cristo não é uma coisa popular. E eles querem ser populares, então eles sacrificam essa doutrina apostólica que foi restaurada para não perder sua popularidade. Jesus disse, ou antes, não Branham, tanto faz, né? Deus, através aqui do profeta, você vai pagar caro por você fazer isso. Por você comprometer essa doutrina por popularidade, por companheirismos. É dura essa palavra. Portanto, eu acuso este grupo de clérigos de hoje. Eu acuso esta geração no nome de Jesus Cristo, sob a autoridade da palavra de Deus. Vocês o estão crucificando novamente. Assim eu acuso este alto e polido bando que vai à igreja de rejeitadores de Cristo desde este dia. Vocês com suas formas de piedade crucificam o meu Cristo a segunda vez, ao dizer às pessoas que essas palavras são para outro dia e isto não é para este dia. Eu os acuso. Vocês são culpados do mesmo crime de que eles foram no dia da crucificação. Arrependam-se e voltem a Deus ou perecerão. Proclamação de juízo. Está entendendo? Deus agora é um profeta proclamando o dia da vingança. Arrependam-se de estar crucificando essa doutrina, essa palavra pela segunda vez. Então este foi o papel do irmão Branham, meus irmãos, que foi de proclamar o dia da vingança de nosso Deus com suas advertências. Ele sabia que mesmo que as pessoas não se importassem com o que ele estava dizendo, essa era a sua responsabilidade. Redenção pelo poder, que ele pregou em 54. Quanto tempo temos aqui? Não quero me demorar muito. Ok. Aqui ele vai dizer, com toda a pregação eu disse, às vezes parece, disse eu para minha esposa, às vezes parece que não adianta nada. Sabe, nós ministros, às vezes, carnalmente, naturalmente, fazemos nossos pequenos desabafos. Aqui o irmão Brandis fez para sua esposa. Às vezes eu faço também para a irmã Rebeca, às vezes até faço para algum irmão.
Porque às vezes nós ministramos, nós pregamos, nos esforçamos, como comentei com o irmão Arantes. Às vezes eu, no meu ministério, que é de fazer... Meu ministério é mais didático, você sabe, né? A gente gosta de mostrar as coisas e provar isso e aquilo, por Bíblia, por mensagem. E às vezes você gasta um bom tempo para fazer essas pesquisas, e você se prepara e ministra, e quando você vê que o povo não deu muita atenção, e às vezes é temas que você tem um trabalho duro e árduo ali para você passar a informação mais precisa possível. E às vezes você carnalmente pensa, as pessoas não dão importância, não se interessam. Dá vontade de realmente parar com tudo e desistir. Até desabafei umas vezes, até o próprio irmão Brian disse isso. Ele disse, irmão George, continue. Porque se às vezes você com todo esforço ganha só uma alma, isso já valeu por todo o teu esforço. Ok, tudo bem. Então o irmão Branham também tinha esse momento de desabafo. Olha, parece que eu prego, mas não adianta nada. O povo não entende, o povo não aceita, o povo não se corrige, continua tudo do mesmo jeito, parece que estão gostando de ser escravos do sistema. Então o irmão diz, olha, parece que não adianta. Mas ele vai dizer, mas eu tenho que ser a voz da advertência de qualquer forma, independentemente do que as pessoas façam sobre isso. É assim que tem que ser todo ministro nessa mensagem. Independente se estão dando ouvidos ou não, né, irmão Arantes? Nós temos essa responsabilidade, pregar, falar. Não importa qual vai ser o resultado. Como a Umbanda mesmo disse, eu não sou responsável com o que você vai fazer, com o que eu estou te dizendo. Eu sou responsável apenas de te entregar o que Deus me disse para te falar. Faça o que você quiser com isso. É essa a postura que cada ministro na mensagem tem que ter. Não importa se vão aceitar, não importa se vão gostar, não importa se vão criticar. Isso aqui é doutrina, isso é teologia, isso é dualismo, isso é testemunho de Jeová. Não importa. Apenas fale e deixe o resto com Deus. Certo? Porque essa é a mensagem da proclamação da vingança, do dia do juízo do Senhor. Essa mensagem é para trazer vingança sobre os que rejeitam isso e dizem, isso não tem nada a ver. Pronto. Essa é a postura de alguém que já foi marcado, que já está condenado, já está julgado. O juízo já começou para essa pessoa, não é lá para o futuro, já está julgado. Aqui a sentença, olha lá, ele já está julgado por sua incredulidade. No trono branco, só que vai acontecer o que lá? A sanção do juiz, porque aqui ele já foi julgado pela sua postura, pela sua atitude. Já está julgado. A coisa toda já se cumpriu para ele. Certo? Então eu tenho que pregar o evangelho de qualquer maneira e dar testemunho da ressurreição e do poder de Jesus Cristo. Desde que eles o abandonem e deem as costas, Deus os julgará no julgamento por isso. E ele já está proclamando isso aqui. Eu sou apenas responsável pela pregação e os outros ministros também que pregam o evangelho. Isto. Estamos apenas responsáveis de transmitir essa palavra, anunciar isto. Deixa o resto, o resultado, para Deus. Certo? Se você acha que não está tendo a colheita que você acha que deveria ter, não importa, não olhe para isso. Isso é uma visão humana, não olhe isto. É Deus quem faz a colheita. É Ele quem está semeando, é Ele que vai ceifar. Certo? Outra mensagem aqui, eu quero me avançar para nós concluirmos. A invasão dos Estados Unidos. Como você pode ficar quieto se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e conhecer e ver o pecado e coisas tais, empilhadas e pesadas e tudo assim, e ver almas humanas indo para o inferno, milhões por dia, e permanecer quieto? Você não pode fazer isso. Alguém disse para mim aqui, você pensa que pode parar isto? Eu disse, não, eu não posso parar isto, porque Deus disse. Porém, um dia, no tribunal do juízo, eles vão baixar a grande tela, ligar a câmera além e a gravação daquela fita vai ser tocada. E eu vou permanecer e ouvir isto. E eu desejo ouvir a minha voz advertindo contra isso. O Umbanda aqui está dizendo, no dia lá que Deus baixar a tela, não sei se vai ser tela, se vai ser uma fita, se vai ser um fita cassete, se vai ser um DVD, um Blu-ray, não sei o que vai ser lá, mas no dia que Deus colocar lá o filme todo, eu quero me ver lá proclamando o dia da vingança do nosso Deus. É isso que ele está dizendo. Deus me julgará quando a minha voz for contra isso. Sim, Senhor, quando nós vemos esta vida, esta geração revivida novamente ali no juízo, certamente nós estamos vivendo um tempo terrível. E aí está. Umbanda, ele esteve aqui então para proclamar o dia do Senhor e dizer que esse dia do Senhor estava próximo. Amém? Vamos para o livro das Eras, página 33. Nós sabemos que o dia do Senhor não é. Se não é o sábado, nem o domingo, então o que é? Bem, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Este é o dia do homem, é o efetuar do homem, a obra do homem, a igreja do homem, a ideia de adoração do homem, tudo do homem.
porque é o mundo, o cosmos do homem. Mas o dia do Senhor está chegando, que é o mesmo dia da vingança. O dia do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus é tudo a mesma coisa. Entenda isso. Na teologia do William Branham é assim. Então, quando ele diz o dia do Senhor está chegando, ele está dizendo o dia da vingança está chegando. Mas tem que haver uma proclamação antes que aconteça, antes que chegue. Sim, acontece justamente que nesse tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi arrebatado pelo Espírito, foi transportado pelo Espírito ao grande dia que está chegando. O dia do Senhor vem quando os dias dos homens terminarem. Os reinos deste mundo tornar-se-ão então reinos do nosso Deus. O dia do Senhor acontece quando os juízos caírem. E após isso vem o quê? O milênio. Então, o dia do Senhor e o dia da vingança são a mesma coisa. Ele está dizendo aqui. Então, agora mesmo o mundo faz o que quer com o cristão. Sim. O mundo faz o que quer com os que se dizem ser cristãos. Em 2022, se eu não me engano, não, 2020, eu não sei como é que é essa estimativa agora, se aumentou, se diminuiu, mas em 2020, a cada 8 pessoas que se diziam ser cristãs, uma era morta. Então, o aumento de assassinato de cristãos nunca tem sido tanto como agora. Sempre houve morte de cristãos, mas nesses últimos dias está aumentando. Então, aqui o momento está dizendo, esse é o tempo em que o mundo faz o que quer com o cristão. E por isso que o mundo tem que passar por esse dia da vingança. Deus vai vingar a morte de todos esses. Certo? Aqui ele vai dizer, eles xingam de todos os tipos de nomes maus, zombando deles, zombando de mim, zombando de você. Tem que haver um dia de vingança para tudo isso. Não que você peça ou clame por isso, mas Cristo antes, Deus, através do profeta, já proclamou isto. Mas está chegando aquele grande e notável dia quando eles lamentarão e uivarão, pois o Cordeiro está vindo com ira para julgar o mundo. O que é isso aqui que ele está fazendo? É uma proclamação. Você está entendendo? Tem que haver uma proclamação antes que o juízo aconteça. Então agora o dia do Senhor não abrange apenas juízos vingativos, como tentei explicar para o Senhor, para você. O dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Senhor, do nosso Deus, ele é muito mais abrangente que isso. Vou pegar mais um outro sermão do Moliveira para nós explicarmos isso. Sermão que eu já traduzi. Se você somente soubesse quem eu sou. Eu sei que os irmãos aqui leram na época que nós imprimimos. Moliveira aqui vai dizer, temos a Bíblia para um profeta para o dia do Senhor? É isto, vê? Eles não podem reunir isto. O manuseio errado ou o uso incorreto ou a má interpretação da Escritura é morte. Eles não puderam reunir isto. E esse é aquele dia do Senhor que inclui a ressurreição. O que inclui o dia do Senhor? Inclui a ressurreição, o arrebatamento, a ceia das bodas, a tribulação, o que é isso? O juízo, o dia da vingança, o retorno, Cristo retornando com a igreja arrebatada, e a conquista. O que é a conquista? Milênio. Então, o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, envolve tudo isso aqui. Ressurreição, arrebatamento. Então, a ressurreição já aconteceu? Nada dessas coisas aqui aconteceram. Mas você já tem a fé de arrebatamento, você já tem potencialmente todas essas coisas. Porque tudo isso já é nosso. Então, o que ele vai fazer no milênio é julgar todas as nações com equidade. Salmo 67, verso 4. Alegre-se e regozije-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Amém, meus irmãos? Vou pular muita coisa aqui para nós concluirmos já. E quero aqui apenas chamar a atenção para um pequeno detalhe, que o irmão Branham, ele disse que muitos estão preocupados, por exemplo, com o comunismo, e ele disse, olha, não se preocupe com o avanço do comunismo, porque isso é uma ferramenta do próprio Deus para o seu juízo. Primeiro selo. Por que o comunismo surgiu aqui na Rússia? Sinto mal-estar ouvir tantos pregadores condenando o comunismo e nem sabe acerca do que eles estão falando. Isso mesmo. O comunismo não é nada. É uma ferramenta na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo sangue dos santos. Então, esse é o dia da vingança do nosso Deus. Ele está proclamando, olha, esse é o momento. Por isso que você está vendo as ideias progressistas, comunistas, esquerdistas avançando como nunca em todos os países. Alguns lugares e alguns países, alguns pregadores estão sendo proibidos de pregar certas coisas. Estão sendo proibidos de pregar contra mudanças de gênero e outras coisas tais, porque daí eles são acusados de preconceito, são acusados de discriminação.
No México e em outros países, alguns pastores as portas das igrejas já estão sendo fechadas porque eles pregaram contra as coisas. Então, está chegando o tempo que os meninos não vão poder denunciar pecado na igreja, porque vão ser chamados de preconceituosos. Tem certas coisas que ele vai ter que fechar a boca, não vai poder falar nada contra. Então isso tudo é necessário, tem que acontecer. A irmã Banda disse, isso é uma ferramenta de Deus, tem que acontecer. As 10 virgens, apartai-vos de eu os conheço que se autodenominam, e que se autodenominam cheios do Espírito e não são. Aí está você, que hora está chegando, que hora terrível. Deus se vingará. Vou me vingar, diz o Senhor, vou recompensar. Então, meus irmãos, como nós dissemos, Deus, Ele tem providenciado uma porta de escape para a igreja, não ter que passar por essas coisas. Para todos aqueles que estão escondidos debaixo do sangue de Cristo, que aceitaram esta mensagem, se renderam a ela. Então, estes não passarão por esse juízo do dia da vingança, nosso Deus, que tem que vir. Isso não vai ser para nós, é para aqueles que rejeitaram tudo isso. Então, quanto a nós, o que vai ser? Deus vai nos ajudar, Deus vai nos poupar de todas essas coisas. Amém? Algumas escrituras aqui rapidinho para nós concluirmos. João 5:24. Quem não conhece isso? Na verdade, eu vos digo que quem ouve minha palavra, quem ouve minha mensagem para o seu dia e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Provérbios 12, verso 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará, ele julgará. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantará contra ti em juízo, tu a condenarás. Deus te dará poder e autoridade para isso. Esta é a herança dos servos de Deus e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. 1 Samuel 2,10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Salmo 7, verso 8. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Diga graças a Deus. Amém? Então, só mais um sermão aqui numa banda para nós concluirmos. Porque veja, o nosso Deus é um Deus justo. Ele tem visto todas as perversidades que a humanidade tem cometido em todas as eras. O cálice da sua ira já está aí transbordando. Deus, ele vai julgar todas as nações por todas as injustiças praticadas, oriunda de todas as suas políticas corruptas e iníquas. Meu irmão disse aqui na mensagem, perguntas e respostas número 2 de 54, para nós concluirmos aqui. Senhor, esta é a hora, o tempo em que talvez homens e mulheres, Senhor, em todo o mundo verão que a grande hora do julgamento se aproxima, quando Deus julgará todas as nações em suas posições políticas. Não importa se é direita, se é esquerda, Deus vai julgar todos eles, sem exceção. Em todos os lugares, em cada parte, todos devem suportar os julgamentos de Deus. E Pai, estamos tão felizes em saber que há uma fuga daquelas pessoas que desejam escapar. Esta mensagem cria uma porta de fuga para você não ser marcado na orelha, para você se liberte, para você livre. Agradecemos, Senhor, esta mensagem está dizendo, tem nos dado uma fuga. Certo? E esse caminho é por meio de Jesus Cristo. Amém? Que é a geração de Davi. E nós te agradecemos, querido Pai, por já enviá-lo à terra, que ele era o meio que podíamos ir. Tu intercederias por nós e tiraria nossos pecados para que escapássemos da ira e da condenação de Deus. Nós sabemos que a ira está por vir e que, como João disse no passado, fuja da ira que está por vir. Então, meus irmãos, esse dia vai vir, para que todos os reinos se submetam ao único Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que então Ele reine e possa também reinar paz sobre todos nós. Amém? Leia isso aqui e concluo, Miqueias 4:3. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É aquela última parte lá que o irmão Levei citou, que faz parte do dia do Senhor. A conquista no milênio. Lá cessará tudo.
haverá um só Deus, um só Rei, um só Senhor sobre tudo e sobre todos. E Deus tem nos agraciado com uma mensagem que nos prepara a fazer parte desse reino. Você já faz parte agora desse reino, tudo isso já é teu. Amém? Diga graças a Deus. Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor agora em uma palavra de oração. Amado Deus, querido Pai Celestial, agradecemos por esse tempo maravilhoso que nos proporcionou para rever tudo isso, entender o que exatamente Tu fez através do Teu Cristo lá, quando Ele abriu o rolo de Isaías, quando Ele proclamou lá o dia, o ano aceitável do Senhor, e quando tudo depois veio se cumprir exatamente, porque Ele mesmo disse, isso já está cumprido, isso já é vosso. E agora nós entendemos que nesse tempo do fim, Tu fez a outra parte, que o Teu Filho não quis ler, Tu proclamou através de um profeta mensageiro o dia da Tua vingança, tudo está prestes a acontecer, mas nós lemos, isso nos conforta, que isto não é para nós. Tu nos poupará disso. Tu nos guardará e nos livrará de todo mal. Então, Senhor, faça esta obra em nosso meio. Que Tu nos livre de tudo isso. Mas antes, fortaleça os nossos pés nesses caminhos. Se algum filho teu ainda está com problemas, se está um pouco confuso em suas ideias, sua mente, seu coração, Senhor, que esta mensagem pobre, simples, humilde, possa ajudá-lo a se endireitar, a se corrigir, porque esse ainda é também o ano aceitável para que possam ser curados, libertos, e que eles saiam da sua cegueira e possam enxergar, que eles sejam tirados do cativeiro e sejam de fato libertos. Este ainda também é o ano aceitável do Senhor, ao mesmo tempo que o dia da vingança também já está para se cumprir. Então, Senhor, confirma essas escrituras naqueles que são teus filhos. Se algum enredado, se alguém está preso ainda, que essa doutrina, que essa palavra possa chegar às suas vidas, às suas mentes, seus corações e sejam de fato transformados, sejam nascidos de novo e cheios do teu Santo Espírito. Nós temos ouvido tantas coisas maravilhosas, temos aprendido tantas coisas, mas, Senhor, é necessário que tu venha completar isso nos enchendo. Encha-nos com teu Santo Espírito, encha-nos a nossa vida, pois nós queremos ser um vaso, queremos ser realmente tabernáculos do Deus vivo. Então, Senhor, toca nossas vidas de uma forma especial, que essa palavra realmente venha se cumprir em nossas vidas, que venhamos ser de fato epístolas escritas por Ti mesmo, para que todos lá fora possam ler e fazer de nós testemunhas de Ti e dessas verdades, que com sinais e maravilhas nos acompanham. Tu livrou Enoque para que ele não visse a morte. Nos livre, Senhor, para não vermos a morte. Nos guarde e livre de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Digam todos graças a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Antes de passar aqui a palavra para o nosso querido irmão Arantes, eu quero me despedir de você e agradecer pela oportunidade que o irmão Arantes me concedeu de abrir as portas do tabernáculo para estarmos aqui, termos esse momento gostoso de companheirismo em torno da palavra do Senhor. Eu sempre me sinto bem porque há um bom espírito aqui que nos permite ter essa liberdade de falar das coisas de Deus. Eu gosto de falar disso com este povo peculiar, que eu sei que é um povo zeloso e temente das coisas de Deus. Então, muito obrigado pelo tempo que você me permitiu para estar aqui e falar dessas coisas. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e oremos uns pelos outros. Embora não é sempre que estou aqui, saiba, estou sempre aqui em oração por vocês. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, que Deus esteja com cada um de vocês. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao nosso irmão Diógenes. Para nós é muito importante que nessa jornada de fé também a gente já ter companheirismo correto com a palavra de Deus. É muito difícil, mas quando temos, se mantemos fiel à palavra de Deus e guardamos os companheirismos corretos. Eu fico pensando, quando ele estava falando sobre esse assunto, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então isso é uma advertência às nossas vidas também. Quando vêm as advertências que foram trazidas por um profeta, é bom ficar com as nossas orelhas em pé, É isso importante para a gente crescer e poder saber que muitas coisas, coisas pequenas, a gente deixa e se mantém fiel à palavra de Deus, Eu quero só relatar rapidamente a igreja. Ontem, nosso jovenzinho mais novo da igreja, eu acho também, Pedro,